This episode was produced in Portuguese. You can watch the interview on YouTube with subtitles in English. Este episodio fue producido en portugués. Puede ver la entrevista em YouTube com subtítulos em espanhol. Então, nesse episódio, a gente vai ter uma visão bastante prática do manejo de galinhas poedeiras. Vamos fazer uma conversa com a nossa inspetora Juliana Pereira, que trabalhou há mais de 14 anos na prática, né, em granjas de galinhas livres, galinhas caipiras, e tem uma experiência enorme, já visitou dezenas de granjas pelo Brasil todo, né? Até no exterior, né, Juliana? Sim, recentemente, inclusive. Isso. A gente decidiu fazer uma conversa bem prática para esclarecer para os produtores alguns pontos que a gente costuma ver com frequência, principalmente em granjas que iniciam a certificação, que pedem pela primeira vez e que não tem aquele costume na prática mesmo do manejo das galinhas livres, né? Então, obrigado por estar aqui, Juliana, para trazer conhecimento prático para a gente. Imagina, eu agradeço o convite, vai ser um prazer. Certo. Então, vamos tentar colocar por categorias, né? Eu fiz aqui eu elenquei alguns tópicos. Vamos começar pelo primeiro capítulo da nossa norma, que é de alimento e água, né? Então, a gente estava conversando outro dia, até para planejar os pontos a focar nessa nossa conversa, e você estava falando sobre aquilo que te surpreende de ver em algumas granjas sobre a frequência de que dão os tratos para as aves, né? Fala um pouquinho sobre isso. Isso é uma coisa que eu fico bastante surpresa, e é uma coisa que o auditor percebe logo de cara quando chega na granja, pelo comportamento da própria ave, né? O pessoal, ele fica muito preso com relação à quantidade de ração que dá para uma ave, aquilo que está estabelecido na tabela da linhagem. Mas muitas vezes, essa quantidade que está estabelecida nesse padrão, ele foi feito por uma galinha de gaiola. E uma galinha criada solta, né, assim, ela está expressando seu comportamento natural, ela tem um gasto maior de energia. Então, ela precisa ter um incremento maior no consumo de ração, né? A gente costuma, o ideal seria ter de 10% a 15% a mais, né, no consumo de ração. Além do incremento, a própria frequência, né? Às vezes o produtor Exatamente. decide colocar tudo de uma vez só, uma vez por dia, quer dizer... Exatamente, eu vi, inclusive, recente, né, assim, estava tratando as aves uma vez por dia só. Então, elas ficavam desesperadas ao longo do dia, querendo ração, buscando ração, e isso levou a uma perda de pena e um início de canibalismo dentro do galpão. Então, a gente começa a ver dentro do galpão aquelas aves com perda de pena ali próximo da região do rabo, sabe? Algumas aves com bicagem na cloaca, e tudo isso porque as aves estão necessitando de mais ração, no caso, né? Então, assim, para quem vai começar, tem que ter em mente que a ração, ela tem que ser oferecida pelo menos 3 vezes ao dia. Então, pegar aquela quantidade de ração que a galinha precisa comer no dia e dividir em 3 tratos diários, para que daí ela tenha, né, sempre à disposição ração no comedouro, daí ela não fica naquele desespero, né, buscando ali o alimento e não encontra. Daí ela acaba ficando nervosa, ela faz o quê? Ela vai bicar para o pepeno. Sim. Então, é um erro muito comum. Além da frequência, a própria formulação, né? Porque uma das regras do nosso referencial é justamente que a nutrição seja balanceada e seja adequada ao ciclo produtivo da ave. A gente vê em algumas granjas, não tanto no Brasil, mas em alguns países em que a produção de aves livres está bem no começo, que alguns produtores eles não têm ideia da importância de você balancear a formulação dependendo da fase produtiva da ave, né? Isso é um ponto importantíssimo, Luiz, porque cada fase, cada idade fisiológica da galinha, ela tem uma carência nutricional. Então, assim, os níveis de energia, proteína, os percentuais de cálcio, eles vão se alterando conforme ela vai envelhecendo, né? Então, uma galinha que está na fase recria, ela está se formando, ela está ganhando peso, formando toda a parte óssea e tudo mais, né? Então, ela está se formando para ser uma ave produtiva. A partir do momento que ela começa a produzir, daí você precisa alterar, né, subir os níveis de cálcio para suprir aquela necessidade fisiológica dela, que no momento é a formação da casca do ovo, a produção dos ovos, né? Então tem que estar sempre, né, tá balanceando essa ração conforme ela for envelhecendo, né? Então você não pode ter uma ração só para atender todo o ciclo produtivo da ave. Isso não existe, assim, na verdade, na prática, né? Assim, se você fizer isso, provavelmente você vai ter alguma deficiência nutricional aí no meio do caminho, né? E gera estresse também, né? Exatamente. Outro ponto que a gente viu que poderia, vamos dizer assim, melhorar é a questão da altura dos comedouros e bebedouros, né?
que o produtor, às vezes, não tem ideia de como isso é importante, às vezes não nota a própria falta de penas da galinha na região do pescoço, enfim, fala um pouquinho sobre essa questão da altura, como é que ela pode... Então, a regulagem da altura, né, do equipamento, ele também tem que acompanhar o desenvolvimento da ave. Se você deixar muito baixo, você vai ver um grande desperdício de ração em cima da cama, aí você vê aquela cama repleta de ração, e isso eleva o custo de produção lá em cima, né, porque hoje 70%, 80% do custo de produção do ovo é a ração, então desperdiçar, né, vai levar esse custo lá em cima. E a partir do momento que também você deixa muito, muito alto, você dificulta o acesso da ave no comedouro, faz com que ela acaba, né, tendo um desgaste da pena perto da região do pescoço, ela tem uma dificuldade de encontrar comida, isso também deixa o animal estressado. Então, a regulagem tem que ser bem de acordo com o desenvolvimento da ave, né? De maneira que ela tenha fácil acesso à ração, e sem causar desperdício. O bebedouro, a gente costuma ver isso bastante também, às vezes a linha do bebedouro está muito alta, a galinha não tem acesso, ou se está muito baixa, a cama acaba molhando. Então, essa regulagem, ela tem que ser bem afinada, assim, e é uma coisa que é feita diariamente, né? Não é assim, regula uma vez e deixa. A regulagem ela é uma coisa diária, né? Dia por dia, você tem que estar sempre observando. Outra coisa que é importante esclarecer é a questão um dos pontos que a norma requer é que não haja competição pelo alimento. Então, para isso, ela determina espaço mínimo de comedouros e bebedouros, né? Então, só para esclarecer para quem está nos ouvindo, a gente determina para comedouros circulares são 4 centímetros de espaço por ave, né? Tem que pegar a circunferência do prato e fazer o cálculo. E medir direitinho com uma fita métrica para saber quanto que dá, né? Porque cada equipamento também tem o seu tamanho, né? Como é que é os lineares, comedouros lineares? E aí o de calha, né? Que é um comedouro muito usado para galinha, seria o ideal para galinha, mas assim, às vezes a gente não encontra essa situação. Mas quando for de calha com acesso em ambos os lados, aí a gente considera 5 centímetros por ave, né, de necessidade de comedouro, só que a gente não conta 2 vezes o equipamento, né? Então, médio equipamento, linear. Tem que ter a metragem 5 centímetros por ave. Exatamente, né? no total ali, né? Se for encostado na parede, que a ave só consegue acessar de um lado, aí é o dobro, né? 10 centímetros que teria que ter. Exatamente, quando ela só acessa um lado, aí é 10. Quando ela tem acesso aos 2, aí é 5. Isso, e para água, então, quais seriam as quantidades para bebedouros? Bebedouro a gente vê bastante sendo utilizado em granja, é o bebedouro pendular, nesse caso, que é aquele tipo sino, assim, né? Nesse caso, é um bebedouro para cada 100 aves, e quando for o bico nipo, é um bico para 12 aves. Isso. E quando é o calha, é 1,27 centímetros por ave. Isso. O calha, honestamente, até hoje eu nunca vi, né? Em galinha criada solta em piso, eu nunca vi. Tá. O que a gente costuma ver bastante é o bebedouro pendular e o nipo. E aí, no caso do bebedouro pendular, eu acho que é importante frisar é a questão da higiene do equipamento. Porque o bebedouro pendular, ele é muito fácil de sujar, porque a água fica ali exposta. Então, a pessoa ela tem que tomar o cuidado de estar lavando pelo menos uma vez por dia e estar depois, assim, geralmente no período da tarde, trocando a água desse equipamento, porque senão fica muito sujo, muito sujo. Limpeza não só desse tipo de bebedouro, mas dos próprios comedouros, enfim, das próprias as conchas, tipos, né, as colheres, enfim. Com relação à água, então, vamos falar um pouquinho sobre o que você acha que é importante chamar atenção para o pessoal com relação à qualidade da água. A potabilidade da água, imprescindível o produtor ele tem a preocupação de estar fazendo, né, análise bacteriológica dessa água pelo menos anualmente, né, para você saber se de fato você está fornecendo uma água potável para a ave. Caixa d'água, todas elas de qualquer uso tem que ser tampadas e tem que estar água lá dentro também, tem que estar limpa. Então, caixa d'água aberto nunca, jamais pode existir isso dentro do galpão. E com relação à temperatura da água também. Então, tem que ficar muito atento a isso. Por exemplo, em épocas muito, muito quentes, quando você trabalha com linha de nipo, por exemplo, está sempre realizando o flush, né? Que é deixar a água correndo para a água estar fresca no bebedouro, para ela ter acesso a essa água fresca. E, se possível, sempre deixar as caixas d'água que abastecem, né, os bebedouros dentro do galpão, sombreado em local que tem sombra, né? Deixar o mais fresco possível também. Certo. Isso é importantíssimo. Lembra um pouquinho, então, para a gente quais são os ingredientes proibidos no alimento das aves, Juliana?
Bom, qualquer ingrediente de origem animal não pode ser utilizado, né? Então, farinha de pena, farinha de carne, isso não pode ser utilizado na ração. E os promotores de crescimento, né? Então, os antibióticos como promotores de crescimento também não podem ser utilizados, né? Lógico que se seu plantel ficar doente, né? Se a ave necessitada aí de um tratamento, lógico, né? E deve ser tratado sempre com recomendação do médico veterinário, e é importantíssimo que essa recomendação esteja disponível ali para o auditor ver também, né? Porque às vezes está lá, vai usar uma enrofloxacina, mas não tem recomendação de ninguém. Então, precisa ter ali o receituário do médico veterinário, do porquê está usando, quantos dias usou. E se chegar a ter necessidade de tratar o seu lote, sempre está de olho no período de carência dos produtos também. Tá? Contra a coccidiose também é vacina, né? E não coccidiose. Vacina, a vacina ela funciona muito bem. Ela funciona muito bem se você administrar já no incubatório, geralmente as aves já vêm com essa vacina inclusa, né, no programa de vacina, já vem vacinado, isso controla muito, muito bem. Outro ponto importante, Luiz, que eu acho que, né, aproveitar a oportunidade, é a questão da verminose, né? Então, a galinha criada no piso, ela tem uma probabilidade, né, um pouco maior de ter problemas com verminose, uma vez que elas ficam em contato com as excretas ali, né, a todo momento. Então, ficar atento com relação à sintomatologia de verminose nas aves, né, uma ave apática, com crista e barbela branca, né, sem cor, faltando pigmentação, é importante você também dar uma acompanhada nisso, assim, no dia a dia. Então, fazer um exame parasitológico, pegar amostras discretas e fazer esse exame para saber, né? Aproveitar que morreu uma ave ali, fazer uma necrópsia e ver como que está a condição do intestino, para ver se você encontra ou não parasitas, né? Porque isso influencia bastante na produtividade e diretamente no bem-estar da galinha também. Vamos falar um pouco então de ambiente, começando com um ponto que é, às vezes, novidade para vários produtores que buscam certificação, que é poleiro, né? Conta um pouquinho para a gente aí quais são as características aí que a gente preconiza para poleiros em granjas certificadas. Bom, poleiro é extremamente necessário do ponto de vista de bem-estar animal, porque o fato de empoleirar é uma coisa que é da natureza da galinha, né? Então, se você for observar aí uma meia dúzia de galinha no fundo do quintal, você vai ver que começa a escurecer, ela já procura um lugar alto para poder dormir, porque é uma maneira... Não só para dormir, às vezes para se proteger de outras galinhas. Então, exatamente, né? Como ela é uma presa fácil na natureza, ela está sempre procurando um lugarzinho mais alto para se manter segura. Então, por isso que é importantíssimo o puleiro no galpão. E a norma nossa, ela pede aí a partir, né, até a quarta semana de idade já tenha puleiro disponível para essa galinha. Mas se você quiser colocar antes, né, até antes aí que você vê, eu já vi pintainha aí de dias já usando o puleiro. Então, você pode, né, até colocar antes como enriquecimento ambiental. O puleiro, geralmente, né, o que a gente mais vê hoje no campo são os puleiros tipo cavaletes, puleiros de madeira, tipo cavaletes, né, distribuídos, né, de maneira uniforme no galpão. Para quem trabalha com ninho automático também, né, a gente considera a parte, né, da junção dos slats também como puleiro. Só para esclarecer um pouquinho, né, quando os sleds têm aquelas junções das placas que formam como uma protuberância em que a galinha pode descansar as patas lá. Descansar pode ser considerado como espaço de puleiro, mas aí tem que também ver o comportamento da ave durante a inspeção, né? Não é assim automaticamente qualquer slide. De fato, ela está usando ou não. Eu vi em algumas granjas recentes, eu achei bem legal a pessoa usar aquele cano de PVC de 1 polegada em cima do slat todo de fora a fora, e ela tá usando bastante, sabe? Ela fica mais alto, né? Ali ele tem 2,5 centímetros, né, de diâmetro, ela consegue descansar bastante ali o coxim plantar bem certinho, agarra bem legal, assim, é uma boa opção para quem trabalha com os slat também. E lembrando que essas junções, as que estão embaixo, né, da linha de nipple, e menos de que 30 centímetros da entrada do ninho, isso a gente não considera, né, porque a galinha, de fato, ela não consegue usar ali, porque as outras estão ali bebendo água, tentando entrar no ninho. Isso é importante também esclarecer bem para ninhos manuais, aquelas caixas ninho, quando tem os poleiros na frente, para eles... As barras de acesso, isso. No mínimo a 20 centímetros da boca de ninho para não estar bloqueando, para ser considerado, né? E quando tem, assim, 2 barras paralelas, também só se considera quando elas estão mínimo a 30 centímetros uma da outra, né? Aí a quantidade e o espaço por ave a gente não comentou, para recria... Na recria a gente pede 7,5 centímetros por ave, né? E na produção 15 centímetros por ave.
E aquela E tem questão do ângulo, como é que é, Juliana? Lembra do ângulo que fala de 45 graus? isso, a angulação sempre, né, com 45 graus para que ela consiga pular de um para outro, A né? angulação do chão com relação à diagonal do poleiro, né? Isso, porque ela consiga, né, pular, e a intenção é que ela consiga ir de um para o outro com facilidade. Com relação ao tamanho do puleiro, ele tem que ter pelo menos 2,5 centímetros, né? Não superior a 7, porque se for maior que isso, ela não consegue se agarrar, e se for menor que 2,5, ela também não sente segurança. Então, não adianta também pegar puleiros muito finos, que daí não dá segurança para ela, ela acaba não usando. É E se importante. for usar, Fala. eu vejo muito também o pessoal falou assim, eu posso usar bambu? Pode usar bambu. Então, assim, procura sempre usar bambu que não esteja verde, senão depois ele enverga muito, né? Ele acaba ficando Ou aquela... assim, quando tem nas junções do bambu, que tem aqueles galhos, também tem que limar, né? Para não... Isso, lixar, exatamente, tirar aqueles nozinhos ali do bambu, dar uma boa lixada. Procurar não usar arame em puleiro, a gente vê muito arame em puleiro, daí acaba deixando aquela ponta ali, aquilo machuca a ave. Então, assim, puleiro é importante deixar tudo muito lisinho, dar uma boa olhada depois para ver se não ficou nenhum tipo de farpa ali, muito proeminente, tá bom dar uma lixada. É importante E lembrar que a gente não permite que as aves, que não permite considerar as barras que suportam os comedouros e bebedouros como espaço de puleiro, né? Exatamente. Aí tem sempre aquela pergunta, nossa, mas usa a linha do comedor, ela usa a linha do nipo. Ela vai usar muito esses recursos se você não ofereceu para ela anteriormente lá na recria o puleiro. Se você ofereceu, colocou na idade adequada, a quantidade adequada lá na recria, desde ela franguinha, quando ela for para a produção, ela não vai ter o hábito de ficar empoleirando nas linhas do comedor e bebedouro. Lógico que a gente vai falar assim, nossa, não vai ter nenhuma galinha que vai subir ali, né? Lógico que vai, a galinha ela é totalmente ativa, ela te borda dentro do galpão. Mas aí você diminui essa incidência dela ficar subindo nas linhas de nipo, por exemplo, se ela tiver a quantidade de puleiro na quantidade certa, nos modelos adequados, né, com a angulação correta, né? É importante lembrar que quando é recria, né, você não pode usar uma estrutura de puleiros para aves adultas numa recria, quer dizer, na recria a primeira barra dos puleiros Tem que ser mais baixo, isso. ela possa, né, acessar, certo? Isso aí. É um pouquinho sobre os ninhos, né? Os ninhos a gente prevê 2 tipos na norma, né? O tipo ninho manual, aquelas caixas ninho mesmo, aqueles buracos, né? Uhum. E o tipo comunitário, o automático, né? Que são aqueles Coletivo, isso. no eixo, assim, no meio da granja, com uma cortininha que as galinhas entram, né? Fala um pouquinho sobre a questão de manejo de ninho, Juliana. Bom, o ninho é fundamental para a galinha fazer a postura, né? Então, a galinha, ela tem a necessidade de buscar um local onde ela se sinta protegida para estar fazendo ali a postura dos ovos, né? O que a gente tem que ter em mente? Se a quantidade de ninho não tiver adequada, né? Por exemplo, quando a gente fala do manual, né? O individual, a gente fala de uma boca para cada 5 aves. Então, esse é o cálculo que a pessoa tem que fazer para saber a quantidade de bocas. Se tiver muito abaixo, se tiver abaixo disso, você vai ter uma grande já incidência de ovo de cama. Porque daí a competição pelo ninho fica muito grande e ela vai acabar botando na cama. Então, assim, o ninho ele tem que estar disposto, ele tem que estar no galpão a partir do momento que a galinha é transferida da recria para a produção, porque ela já tem um contato ali com o ninho e ela já começa a procurar, né, o ninho para estar fazendo a postura. Sempre tem que ter um substrato de boa qualidade dentro. Então, uma casca de arroz, uma maravalha que não seja tão grossa, porque senão ela acaba jogando para fora. Então, o ninho tem que estar sempre em boas condições. Então, a reposição, né, desse substrato, a norma ela não estipula um mínimo, mas assim, é sempre que necessário. Tá vendo que está muito sujo, tá vendo que ela já está em contato com a lata ou com a madeira do ninho aí, já está na hora de repor de novo. Tá? E quando nós falamos de ninho o coletivo, né, que é 0,8 metros quadrados por ave, que é o... Cada 100 aves, né? Para cada 100 aves, isso, para cada 100 aves, o que a gente acaba vendo muito, o que é uma grande tristeza, até para o auditor ver isso, é a quantidade de ovo de cama que acaba tendo nesses casos. Por quê? E o problema não é o ninho, o problema não é o ninho, não é o equipamento, é um equipamento excelente, assim, mas o problema é a falta de adaptação que a galinha tem com aquele equipamento. Porque aí a gente tem que pensar um pouquinho como a galinha nesse caso. Na natureza, a cama,
é muito mais próximo do que ela teria na natureza para estar fazendo a postura. Você imagina que no piso está lá aquele substrato, tudo, ela se aninha ali, tudo, e bota o ovo ali. No ninho coletivo, né, com o automático, ele tem aquele tapete de borracha dentro. Então, não é uma situação que a galinha encontraria na natureza. Então, assim, se o produtor está trabalhando com a recria, né, ele tem que transferir essas aves para o galpão de postura aí com no máximo 12, 13 semanas, no máximo, para que ela tenha um tempo viável de adaptação com aquele equipamento. Daí ele tem que fazer todo aquele trabalho, né, de colocar as aves em contato com o ninho, deixar os ninhos um pouco abertos para ela saber, né, para perder o medo daquilo, para que quando ela entre na fase de postura, ela já tenha se acostumado com o equipamento. Então, por exemplo, se você transferir ela com 12 semanas, pensar que ela começa a botar entre 18 semanas, né, vamos pôr 18, 17,5, 18 semanas, então ela teve aí praticamente ainda um bom tempo, né, 6 semanas aí para ela se acostumar com o ambiente, se adaptar. Senão, há grandes chances de ter problemas com ovos de cama. Grandes chances. E eu já vi vários, não foram poucos, foram nenhum nem dois empresas tendo problema com isso. Com ovo, mínimo de ninho, né? Espaço de ninho, número mínimo, bom substrato no ninho, e o tempo até de transferência de um galpão de recria para postura, para que ela possa se familiarizar com aquele ambiente mais rápido possível, né? Tem que ficar atento, porque a partir do momento que ela fala-se que a galinha, se ela bota de 6 a 7 vezes num local, ela não costuma botar em outro. Então, você começa a ter problema de amontoamento, né? Galinha morrendo amontoada nos cantos, porque está botando na cama. Então, assim, se começa a ter esse problema na granja, o ideal é já ir tirando esses ovos. A galinha botou, já tem que tirar da visão dela. Deixar, às vezes, o ovo, né, no visual dentro do ninho, para ela ter o estímulo visual também. Então, é todo um trabalho de adaptação que precisa ser feito. Ovo de cama também pode ser resultado de mau manejo da luz, né? Assim, uma luz heterogênea, com pontos escuros no galpão, isso também atrapalha. A galinha sempre procura um lugarzinho mais escuro, né, para botar. Então, se você tem alguns pontos que são mais escuros nos galpões, isso geralmente acontece nas muretas, nos cantinhos, né, das portas ali, ela é um estímulo para ela botar ali no piso. Um estímulo para ela botar ali. Falando de cama mesmo, né? A gestão da cama é uma das coisas mais desafiadoras para a criação de galinhas livres, porque é uma coisa que não tem para o pessoal que está acostumado a produzir ovo de galinhas em gaiola, né? Então, fala um pouquinho sobre a gestão da cama, por que ela é importante, o que tem que ser feito para manter uma cama em estado minimamente positivo para as aves. Então, a galinha, ela tem o hábito de tomar o banho de areia, né? Isso é um comportamento, assim, muito importante para ela, né? Então, a partir do momento que você tem uma cama úmida, compactada, com cascão, a galinha não está conseguindo tomar banho de areia. Então, a partir daí, você já tem uma galinha estressada também. Então, o produtor, o granjeiro, né, a pessoa que está realizando ali o manejo das aves, ele precisa ter muito em mente isso, que a condição da cama afeta diretamente o comportamento da galinha e o bem-estar dela. Então, assim, precisa ter bebedouros bem regulados. Quando eu falo regulado, eu estou falando da altura do bebedouro, né? E também da pressão da água nos bicos, porque às vezes quando a pressão está muito alta, acaba pingando, né? E tem que ter, assim, molhou, tem que tirar, sabe? Tem que tirar, tem que repor, colocar substrato novo. Não pode deixar a galinha em contato com umidade, porque isso causa problema respiratório, aumenta os níveis de amônia dentro do galpão, faz mal até para o funcionário que está manejando ali também, né? E dificulta a galinha tomar seu banho de areia, causa calo de pata, calo de pena, aumenta o risco de incidência de ter problema de cascudinhos e mosca dentro do galpão, que é tudo que a gente não quer ter, né? Porque eles são vetores de diversas doenças aí. E o que eu sinto mais, assim, Luiz, porque a gente tem o hábito de entrevistar, né, sempre os funcionários, né, que estão envolvidos ali no manejo das aves, e perguntar, na opinião deles, qual é a importância da cama para os animais, e eles têm muito em mente assim, vai dar calo de pata. Vai dar o quê? Calo de pata? Ah, tá. Eles estão preocupados muito assim, não, porque se deixar úmido vai dar calo de pata, mas não é só isso. Então, assim, precisa se trabalhar muito, assim, nesse conceito da cama, como imprescindível para o bem-estar animal da galinha dentro do galpão, sabe? Eles precisam entender que ela não vai conseguir tomar banho de areia, vai se aumentar os problemas respiratórios também, e
A cama, ela também tem a questão do isolante térmico. Então, você imagina assim, esse ano a gente teve, aqui no Brasil, nós tivemos um inverno muito rigoroso, assim, fora dos padrões, assim, eu nunca tinha visto isso, assim, na minha existência, pelo menos, para cá, estado de São Paulo. E assim, se você tem uma cama úmida, uma cama molhada, a galinha, ela vai estar perdendo mais calor ainda para o ambiente, entendeu? Então, a cama, ela tem função de isolante térmico também do ambiente, então ela tem que estar seca. Tá? Ela tem que estar seca, tem que estar friável, tem que estar em boas condições. Vamos falar um pouquinho então do conforto térmico, né? Puxando esse assunto com relação ao frio, né? E também tem com relação ao calor, né? Em países quentes como o nosso, isso pode ser um problema às vezes, né? Como é que tem que ser feita essa gestão do conforto térmico? Que tipo de sinais um auditor, por exemplo, consegue perceber quando vai visitar uma granja numa situação não ideal de calor, por exemplo? A primeira coisa que a gente vê é a galinha de bico aberto, né? A galinha, ela tem vários mecanismos de trocas de calor com o ambiente, mas o mais utilizado é a ofegação. Então, você vê aquele animal com aquele bico desse tamanho aberto, as asinhas abertas, assim, desesperada, tentando, né, trocar, porque ela está jogando umidade no ambiente para ver se aquele ambiente fica mais fresco para ela. As aves são animais homeotérmicos, então ela tem um gasto absurdo de energia para se manter na temperatura ideal. E ela tem uma temperatura corporal extremamente alta, entre 40 e 41 graus. Então, você imagina um ambiente que está muito, muito quente, o quanto esse animal sofre. Pode ser que naquele momento até que ela não morra, mas com toda certeza você vai ter uma queda na sua produtividade e uma piora na qualidade da casca do ovo. Então, o auditor consegue ver muito isso. Então, a gente chega na granja, a gente observa o comportamento do animal e observa os registros de temperatura, né? Tem que ter os registros de temperatura máxima e mínima no dia. E, às vezes, o pessoal fala assim, mas a norma, Juliana, ela não fala que tem que ter ventilador na granja, mas a norma prevê conforto térmico. Se você está inserido numa região onde a temperatura é altíssima, você precisa ter ventilador dentro da granja. É uma coisa que já fica, né, entendido. A norma, no caso, ela não dá todas as obrigações, ela trabalha por resultados, né, por indicadores. Sim. Você tem que ter conforto térmico para a ave, não precisa dizer quantos ventiladores ou aspersores tem que ter, mas tem que prover aquilo necessário para que a ave não passe calor, né, por exemplo. Exatamente, e isso que você falou do sistema de aspersão também é muito importante. Né? O ventilador é muito importante. Não, o aspersor sem ventilador, né, senão você afoga, acaba afogando. Exatamente. Então, você, mas eu posso instalar só o sistema de aspersão? Não. Se você ligar o sistema de aspersão sem o ventilador, você está piorando o ambiente, porque o que faz com que a temperatura caia dentro do galpão, de fato, é a evaporação da água. Né? Então, assim, a própria umidade da região, né? Às vezes, quando a umidade é muito alta, não tem por que colocar aspersor, né? Por isso que é importante a pessoa ter o termigrômetro, que é um aparelhinho que é um custo, assim, baixíssimo, acho que é super baratinho. Ele vai te dar a temperatura máxima e mínima e a umidade relativa de dentro do seu galpão. Então, vamos pensar assim, que tiver uma temperatura alta, mas é um dia que choveu e a umidade está acima de 60%, 65%, não tem por que você ligar o aspersor. Né? Você trabalha com a aspersão em temperaturas altas e umidades baixas, né? Abaixo ali de 60. Aí você traz esse conforto térmico para a ave. E no frio a mesma coisa, né? A galinha ela não sofre tanto com frio, mas ela apresenta os sinais também, né? Quais são os sinais de uma galinha com frio que o auditor vai perceber? Amontoamento, aí né, se ela está com muito frio, ela vai procurar se aquecer uma na outra e acaba tendo problema de amontoamento dentro do galpão, né? A produtividade também cai. Então, assim, o galpão ele tem que ser provido, assim, por exemplo, de cortinas, né, laterais. Então, tá chovendo, tá ventando, tá frio, você ergue a cortina para tentar manter a temperatura lá dentro, né? Então, tem que sempre ter esse bom senso, né? E o conforto térmico também é uma coisa que eu sempre bato muito em cima nas auditorias, é a questão do piquete. Vamos pensar na galinha full range, na galinha caipira, né? Na galinha que solta pasto, que nossa norma tem todas essas opções, tem que ter sombra no piquete, né? O conforto térmico é uma coisa que precisa ser extrapolada para o piquete. Pelo próprio medo que a galinha tem de predadores aéreos, né? Se tiver Exatamente. o piquete, ela não vai chegar até lá, né? Às vezes. Então, assim, mas muito comum a gente ver aqueles piquetes enormes, só no chão batido, porque a galinha já comeu toda a vegetação e ela cisca em cima, ela acaba com tudo, acaba muito rápido, e não tem sombra.
Aí você acha que o animal, a galinha não é burra, né? Você vai sair do galpão que está lá no ventilador, às vezes está lá no ventilador, no aspersor, bonitinha, ela vai torrar a cabeça lá fora no piquete se não tem uma sombra? Não vai. Então, assim, o uso do piquete está sempre condicionado à presença de sombra. Aí, às vezes, o produtor fica muito preso assim, não, mas eu vou plantar árvore, vou plantar árvore. Aí a gente vai plantar árvore, daqui 10, 15 anos a árvore vai estar dando uma sombra eficiente. Assim, não é isso. Você pode usar um sombrite e você pode investir em arbustivas de crescimento rápido, às vezes até uma planta que cresce espontaneamente na região, que cresce rápido, são arbustivos, quando eu falo assim, de 1,5 m de altura, dá sombra e dá proteção contra os predadores aéreos, como você comentou. Então, existem outras opções do que só a árvore, sabe? E que outros cuidados, o manejo do caipira, solta a pasto, né, precisa ser feito também com relação ao próprio manejo de áreas alagadas, as saídas do galpão? Exatamente. Também eu vejo com frequência, assim, principalmente nas saídas, né, acaba a água da chuva, né, que cai ali do próprio beiral, ele acaba se acumulando, às vezes faz poças, às vezes o terreno está com declive, né, que faz, né, que vai ao contrário, a água se acumula ali. Então, isso a pessoa precisa cuidar para que tenha uma boa drenagem nessa área, porque senão fica acumulado ali a água por vários dias, a água acaba, junto em contato com a excreta dos animais, acaba apodrecendo, dá mosca, dá mau cheiro, né? E é uma fonte de contaminação para a galinha. Então, você imagina, lógico que você não vai soltar galinha quando estiver chovendo, né? Não está chovendo, está caindo granizo, você não vai soltar sua galinha ali, então sua galinha fica presa. Só que daí ela vai ficar presa no período de chuva e depois vai ficar presa mais 2, 3 dias até secar a área. Então, você tem que ter um plano de manejo que pense nisso. Então, choveu, eu tenho uma drenagem boa do local, um escoamento de água, se não, precisa fazer, às vezes investir, né, em colocar uma brita, uma pedra mais grossa ali para que a água escoe e tudo mais. Então, tem que pensar nisso. Claro, também as saídas, né, a cada 15 metros tem que ter saídas com tamanho, altura e largura mínima, né, a própria cerca do piquete, em boas condições. A cerca do piquete, ela tem que ter no mínimo 1 metro, mas, assim, falando francamente, a gente sabe que ainda há o risco dela passar, e ela vai passar mesmo, por exemplo, se dentro do piquete está todo lá, já não tem mais vegetação, já está todo, né, descuidado o piquete. Se ela está vendo a grama mais verde do lado da cerca, ela vai, né? Fala que a grama do vizinho é sempre mais verde, né? A galinha, a mesma coisa. Então, se ela está vendo ali o verde, ela vai tentar, ou ela voa por cima, ou ela cava por baixo e sai. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. E não adianta ter né? Tem que ter saídas bem distribuídas, né? A norma BNT, ela não fala disso, mas, por exemplo, a Free Range deixa isso bem claro, pelo menos a cada 15 metros. Não adianta você ter uma portinha só para ela sair na lateral do galpão e um monte de galinha, né? Acaba tendo amontoamento também. E nem portas enormes. Às vezes, uma vez eu vi uma foto de um galpão em que toda a parte de trás se abria uma grande porta, que daí você permite que aves silvestres entrem, né? Então tem que ter também tamanhos que não podem ser... São as saídas laterais mesmo, né? No tamanho da mureta, né? Certinho para ela poder sair. Então, você abre de manhã e fecha à tarde. Ela tem que ter pelo menos umas 6 horas de uso, né, da área, então você abre de manhã e fecha à tarde. Falando um pouquinho de densidade, fala para a gente quais são as densidades que a gente prevê na norma, Juliana, para dentro do galpão. Quando a gente fala só em cage free, né, que é somente o livro de gaiola, a gente considera o tipo de ninho que utiliza, né? Então, se você está trabalhando com um ninho manual, né, se a gente fala aí em 7,14 aves por metro quadrado. Eu vou falar em aves por metro quadrado, que eu acho que fica mais fácil do pessoal entender. Quando a gente está falando de ninho automático coletivo... Slat, né? Quando tem aquele slat. Tem o slat, exatamente. Por causa do slat, né, que dá essa margem de ter uma densidade maior, a gente fala em 9,09 aves por metro quadrado. Mas sempre lembrando que, no caso de ninho automático, a gente precisa desconsiderar a área que o ninho ocupa dentro do galpão. Exato. Não, até ninho manual, quando o ninho manual está encostado no chão, também tem que descontar a área. Geralmente ele está suspenso e a galinha pode por baixo. O manual, geralmente, elas passam por baixo, Mas eu já vi casos em que ele está encostado no chão, daí tem que deduzir aquela área também, né? Então, sempre assim, né? É a área útil, onde a galinha, a gente tem que considerar a área útil, onde a galinha consegue, de fato, ter acesso.
E aí Então, também, nesse caso do manual, do coletivo é 9.09. isso, tem também os aviários multinível, que no Brasil ainda não tem muito, mas tem vários países, a gente já começa a ver. Isso. É O 11.1, 11.11, 11.11. isso. E aí conta também toda a área útil, todas as plataformas onde ela circula, né? Obviamente, tirando os ninhos e tirando as rampas também, que rampas são áreas de passagem, né? As áreas, né, que ela usa para subir. E se você tá agora falando de caipira Brasil, né? Aí é 7 aves por metro quadrado, independente do tipo de ninho que você usar dentro do galpão. Aí é 7 aves No Brasil, né? Até também a densidade externa para o caipira, que é só no Brasil, é de 2 aves por metro quadrado, metro quadrado. mais o ferment pelo Certified Maine é 5,2 aves por metro quadrado. Aves por metro quadrado, isso. Certo. Agora, uma coisa que a gente vê que sempre tem não conformidade, assim, é quase impossível não dar, é treinamento, né? A gente sabe que o manejo das aves, ele depende, claro, de todo um conhecimento de estrutura de recursos que se dá para as aves, de ninho, puleiro, cama e tal, mas a manutenção disso tudo vem do conhecimento que o granjeiro tem, que a pessoa ali que está tratando das aves tem sobre realmente o que fazer, né? Quando ele vê uma cama que está compactada, trocar, saber quando a ave está com conforto térmico ou não. Isso. Fala um pouquinho sobre o que você tem notado com relação à qualidade da mão de obra e a importância do pessoal que trata com as aves conhecer minimamente os requisitos de bem-estar. Eu acho que, assim, o capital humano, de uma maneira geral, é o que tem dado mais trabalho nesse sistema de produção, assim, no livro de gaiola, de maneira geral. É muito difícil você encontrar uma pessoa que, de fato, ali queira, né, entenda e queira trabalhar com aquilo, né? Não, às vezes Enfim, vem da indústria da produção em gaiola, né? Então não tem nem... nossa, esses que vêm da produção de gaiola é um trabalho, assim, de formiguinha que você tem que fazer, porque é uma mudança de paradigma muito grande. Porque o pessoal que vem da gaiola, ele está muito acostumado a só pular a mão na gaiola e pegar o ovo, entendeu? E a gente tem que começar a entender que a produção de ovo não é uma fábrica de parafuso, né? Está lidando com vida, né? E esse conceito ali de o funcionário precisa entender o comportamento do animal que ele está cuidando, né? Seja ele de galinha ou qual outro que for. Então, precisa entender, colocar na cabeça deles qual é o comportamento natural dessa galinha, quais os sinais de uma galinha doente e, ao mesmo tempo, quais os sinais de uma galinha saudável. E o treinamento, quando a gente fala assim, treinamento, não é para pegar todo mundo, pôr numa sala e ficar projetando um monte de coisa lá na tela, né, para a pessoa, mas é lá aquela assistência técnica ali do dia a dia mesmo, sabe? Falar, olha, fulano, aqui tá assim, sua cama não tá legal, você precisa manejar, precisa passar uma máquina, precisa passar um garfo, essa galinha sua tá abaixo do peso, então por causa disso você precisa fazer isso. Então, assim, e tudo isso para a gente precisa ser registrado, né? Para você confirmar isso para a certificadora, precisa estar lá, né, numa listinha, pegar a assinatura do funcionário, precisa estar registrado. Mas também não é só isso. Se nós, como auditores, né, quando a gente chega na granja, a gente tem o hábito de entrevistar, né, o funcionário e ver que ele não tá sabendo, não está entendendo o mínimo ali, não adianta estar registrado, ou seja, deu treinamento, mas o treinamento não foi absorvido. Então, às vezes, tem que treinar, depois passar e ver se de fato aquela pessoa entendeu ali, né? Porque A pessoa precisa entender o que ela está fazendo. por exemplo, a norma manda que as aves sejam inspecionadas no mínimo 2 vezes por dia. Isso não quer dizer coletar ovos, né? Exatamente. Para as aves. Isso eu acabo dando risada, porque a gente fala assim, quantas vezes por dia você inspeciona suas aves? Não, o dia inteiro. O dia inteiro. Eu falei, não, mas assim, qual é o momento do dia que você está entrando lá e olhando só para a galinha? Vai entrar e olhar só para a galinha. Não é para olhar para o equipamento, não é para olhar para coletar o ovo, não. Para você entrar e olhar só para a sua galinha. Porque tem alguns comportamentos que de um dia para o outro você consegue perceber a diferença. E alguns sinais que se você perceber desde o início, alguma sintomatologia, falando de doença, você consegue controlar mais fácil, né? Então, assim, é olhar para a sua galinha, ver se ela está ativa, ver se ela está tomando banho de areia, coloração de crista, barbela. Nesse momento, ele consegue identificar indivíduos que precisam ser separados, segregados dos demais, né? Isso também é um ponto importantíssimo, Luiz, porque eu fico, assim, estarrecida, sabe? Aquele momento de revolta do auditor da grande. Você vê a galinha, a pessoa dá a volta no galpão, pegou a galinha e separa. Aí deixa a galinha separada na que a gente chama de baia hospital, enfermaria, né? Deixa lá a galinha para morrer,
Deixa Tipo, não lá. faz nada, só separou. Meu Deus. E deixa a galinha para morrer. Ele falou assim, não é assim que funciona. Para começar, separa-se aqueles que têm a condição de recuperação, né? Aquelas que E não, você tem que saber eutanasiar também, é importante, importante. exatamente. Então, assim, se a galinha não está conseguindo se levantar, não está conseguindo comer, não está bebendo água, está lá encorujada, em agonia, que a gente acaba vendo isso, galinha em agonia. Você vê que o animal está ali, sabe, febril, com dor, às vezes, sei lá, machucou, tomou uma picada, aquele ferimento infeccionou e a galinha está lá. Se ao menos a pessoa tratasse individualmente aquele animal, é uma coisa. Agora, separar para não fazer nada, isso não é o intuito. E aquelas aves que, infelizmente, não têm condição de recuperação, a pessoa tem que sacrificar. Isso é ser humano, isso faz parte do bem-estar animal. Então, assim, como que vai sacrificar? Deslocamento cervical, né? Treinar pelo menos uma pessoa para que faça isso bem feito, que faz rápido, o animal não sofre. Então, é dentro dessa inspeção que a pessoa consegue notar isso, entendeu? O objetivo é sempre a galinha, né? Eu falo isso, né? O objetivo é sempre a galinha. O ovo é a consequência do sistema. E para terminar, então, Juliana, essa questão do treinamento e do conhecimento do funcionário é chave, né? Mas a gente sabe que outro ponto-chave é justamente o acompanhamento dos indicadores, né? Acompanhamento do desempenho do lote. Falar um pouquinho sobre isso, até com relação à importância de uma pesagem feita de forma frequente, de uma uniformidade de lote, essa questão da manutenção de registros e até a gestão dos indicadores, não simplesmente anotar lá que as galinhas morreram e deu. Eu acho assim, dentro de uma produção de ovos, é necessário se registrar tudo, né? Então, assim, mortalidade tem que se registrar, as causas da mortalidade precisam ser registradas. Então, assim, morreu do quê? Se dá para reconhecer do que morreu, por exemplo, amontoamento, canibalismo, uma doença, morte natural. Então, existe, né, algumas causas de mortalidade que dá para ser registrada, precisa ser. Se você eliminou uma ave, precisa ser registrado também. Tudo isso o auditor vai ver e tentar entender o que está acontecendo no seu lote, tá? E com certeza, peso. É muito comum, eu já me fui questionada várias vezes, mas eu não estou trabalhando com frango de corte, por que eu tenho que ficar pesando minha galinha? Sim, tem que pesar. A galinha, ela precisa ter um peso, que isso tem que estar bem dentro do padrão, para ela ser uma boa poedeira, para ela ter uma condição, né, de produtiva adequada. Então, assim... Bom, pesar. Hã? Com que frequência é recomendável pesar? Na recria, então, assim, alojou pintainha, e até, vamos falar, da recria até 30 semanas de idade, então, de um dia até 30 semanas de idade, ideal você pesar semanalmente. Então, aqui nessa fase, a galinha está em ganho de peso crescente, tá? Então, ela está se formando, ela está ganhando peso, ganhando estrutura óssea, enfim, ela está se formando. Depois das 30 semanas de idade, aí, no mínimo, uma vez ao mês. Uma vez ao mês. Porque a partir do momento que ela começou, até o final do lote, a partir do momento que ela entrou em produção, ela não tem que ganhar tanto peso, aí o ganho de peso já é menor, mas você também não pode deixar a sua ave perder peso. Exato. Uma galinha em produção nunca pode perder peso. Se está perdendo peso, porque está acontecendo alguma coisa, né? Então, é importantíssimo acompanhar, e isso é uma falha muito grande, a gente vê que as pessoas não têm o hábito de acompanhar. Colocou lá na produção, esquece de pesar. E o lote tem que estar sempre, né, tinha falado da uniformidade, né? O lote tem que estar sempre uniforme, acima, 80% para cima de uniformidade. Porque se estiver abaixo, a chance de você ter uma galinha produtiva, que a gente fala galinha corrida, que é aqueles indivíduos que acabam ficando no lote e não bota e acaba apanhando, é muito grande. Você vê aquele lote que está desuniforme, tá várias galinhas crista, barbela, abertura de cloaca, você sempre vê aquelas ali com a cristinha pequena, que não foi desenvolvida, e esses animais, depois das 30 semanas de idade, não vai mais. Quem era para ter desenvolvido, né, ter atingido a maturidade fisiológica, foi. Depois disso, já não vai mais. O acompanhamento do desempenho do lote, né, os indicadores das galinhas e também os ambientais, né, temperatura máxima e mínima. Isso é importantíssimo, porque a gente consegue depois, alencar. Por exemplo, teve uma mortalidade nesse dia, mas também teve uma temperatura altíssima, ou uma temperatura muito baixa que gerou um amontoamento. Então, esses dados são importantes, então precisa ter esse gerenciamento. Consumo de água é importantíssimo também, né, controlar.
Porque uma galinha, ela precisa beber aí 250 ml de água. Se ela estiver bebendo muito abaixo disso, tem alguma coisa errada com a sua água. Então, às vezes é uma água que está muito dura, né? Com alto índice de magnésio aí, então precisa analisar isso, é importante conhecer. A partir do momento que ela não bebe água, ela não come, e isso vai afetar a produtividade também. Então, é muito, muito importante. E a amônia do ambiente, que é uma coisa, né, que precisa também ser registrada para a galinha, pelo menos a cada 15 dias, né? E se ela estiver acima de 10, tem que fazer alguma ação para reduzir, né? Exatamente. ppm, né? Certo, então, Juliana, acho que o pessoal aprendeu bastante com essa conversa. Espero que sim, foi bom. Então, te agradeço. Até a próxima, então. Até mais. Olá, você está ouvindo o podcast Certified Humane. Aqui, você vai ficar por dentro das melhores práticas de bem-estar para animais de produção a partir de entrevistas com profissionais e empresas que atuam na área. Você também pode acompanhar as entrevistas em nosso canal, no youtube.com/certifiedhumane. Continue conosco e fique bem informado. Hello, you are listening to the Certified Humane Podcast. Here you will stay up to date on the best practices of farm animal welfare from interviews with professionals and companies that work in the field. You can also follow these interviews on our YouTube channel, youtube.com/certifiedhumane. Stay tuned and well informed. Hola, usted está escuchando el podcast Certified Humane. Aquí le contaremos las novedades de cuáles son las mejores prácticas de bienestar para los animales de producción. Compartiremos entrevistas con profesionales y empresas que trabajan en el sector. También podrá seguir estas entrevistas en nuestro canal youtube.com/certifiedhumane. Acompáñenos y manténgase bien informado.